Olá você, amante do futebol da capital, sejam todos bem-vindos a mais um podcast do Clássico em Debate. Hoje vamos falar aí dos jogos de Avaí e Figueirense. Do nosso último programa, o Avaí jogou 2 partidas e perdeu as duas, e o Figueirense conseguiu a primeira vitória na Série B frente ao Botafogo de Ribeirão Preto, fora de casa. Para conversar comigo sobre Avaí e Figueirense, sobre esses 3 jogos que a gente vai destrinchar e também outras coisas que acontecem no mundo da bola desses 2 clubes: Henrique Santos, Henrique Moresco, Lucas Fagundes e Victor Machado. E eu já quero começar com o Victor, porque nós vamos começar a falar do Avaí. Vamos começar a falar pelo Avaí. O Avaí primeiro, né, dessas 2 rodadas que a gente vai tratar. Primeiro enfrentou o Botafogo de Ribeirão Preto e aí tomou 1-0. Foi pouco realmente para o Botafogo, porque o time teve 7 finalizações ao gol, o Botafogo contra nenhuma do Avaí. O Avaí foi a campo com Frigério, Scarpa, Salinas, Pereira e Arnaldo, Bruno Silva, Ralf, Kelvin, Valdívia, Renato e Gaston Rodrigues. Vamos começar a tratar primeiro desse jogo, Victor. Como é que você sentiu a participação do Avaí nesse jogo frente ao Botafogo? E realmente é isso? Foi barato 1-0? Barato. Nossa, vai ser no lucro com 1-0. Não jogou nada. Só não tomamos mais graças ao Frigéries e os jogadores do Botafogo também não ser tão bem de mira. O Avaí eu já tô vendo assim, com essa galera, eles não estão obedecendo o que o Geninho fala em campo. É um desânimo já tá de assistir o jogo do Avaí, falando como torcedor, falando parcialmente, mas né, todo mundo me conhece, eu sempre vou falar como torcedor. E assim, ó, chegou no segundo tempo ali, deu vontade de desligar a TV, mas daí a vontade é maior de ficar assistindo, né? Aquela esperança no final, mas não adianta. O Avaí entra em campo parecendo assim, como eu vou te falar, já entra assim, sem motivação, tu só entra para comparar para não perder de WO, porque de resto não tá mostrando vontade, cara. Isso não dá com isso. Os caras, o técnico, o ex-técnico do Avaí que deu um banho. O Claudinei, o reativo, deu um banho no Avaí. Soube pegar ali o nosso meio cansado, pesado, soube segurar. O time dos caras tocava a bola, sabia onde cada jogador estava. Aí o Avaí pegava a bola, não sabia, era só bagão, jogador querendo dar pegada. Foi feio, foi feio. E nem com as substituições arrumou alguma coisa, Victor? Lembrando que entrou aí o Yuri, entrou o Pedro Castro, o Wesley e também o Tucão. O Tucão, eu vejo assim, ó, o Tucão ele bota, eu já começo assim, com o Geninho ele gosta assim, ó, deu 35 minutos de segundo tempo, aí ele quer mudar, não muda antes, já começa por aí. Tucão, pô, o bicho é novo, bota o cara pra jogar talvez já o primeiro tempo. Por que adianta botar o cara ali 35, 40 de segundo tempo? O que ele vai fazer? Nada. Porque daí os caras já viram um cara, o Tucão ali, já bota um zagueiro em cima dele, pronto, já vai marcar, acabou. É, Yuri tá voltando ainda de lesão. Acho que tá voltando, né? Tá procurando voltar ao que ele era antes, mas ainda não é o momento. Ainda acho que a gente precisa de mais outro lateral, não dá. Acho que o Lourenço tá melhor que ele e Arnaldo, então continua ainda querendo não com o Lourenço. O outro ali que entrou também não muda muito, que eu acho que assim, ó, o jogador que entra ali nos 35, 40, olha, só se o cara for muito bom mesmo pra mudar alguma coisa no jogo. Mas também não adianta se os outros também não quisessem ajudar. É igual uma coisa assim, ó, o Gastão. Queria que o cara entrasse, entrou, marcou gol, tá lá em cima, incomodando a zaga. Mas a bola não chega. O Valdívia Brasil enceradeira. Bota a enceradeira ali, a enceradeira acho que vai jogar melhor que ele. Ó, o técnico português falou isso lá em janeiro e muita gente bateu nele, hein? Falava que o Valdívia pegava a bola e ficava rodando em cima da bola e sequer passava. Muita gente aqui da nossa mídia bateu nele. É o terceiro técnico do ano, hein, rapaziada? É isso mesmo. Terceiro Ah, técnico do ano. não, e Então, acho assim, que o ó, terceiro problema, técnico. sinceramente, não é o treinador.
Concordo. Já teve treinador novo, treinador estrangeiro, agora é o treinador experiente, amigão do pessoal. Daqui a pouco vai vir quem? Eu sei quem vem. E assim, ó, trouxeram o Geninho. Mas o que que adianta trazer Geninho? Até concordei em trazer o Geninho porque a gente sabe como é que é o jeito dele. Mas o que que adianta trazer o Geninho? Pode trazer o Guardiola. Pode trazer o Guardiola. Vai botar ali no banco do Avaí. Vestiário do Avaí não tá bom. Já dá pra perceber. Vestiário do Avaí não tá bom. E já não é a primeira vez que eu vejo isso. Em 2012 tivemos, antes de 2012 ali, Kleber Santana e Marquinhos, a gente já começou a ter, tinha meio que um racha no elenco. Tinha o grupo do Marquinhos, tinha o grupo do Kleber Santana naquela época. Não sei como tá agora, mas dá para notar que o vestiário do Avaí tá dividido. Outra E outra, coisa, Vitor, eu não diga, sei se tu chegasse a acompanhar o jogo sábado pela manhã no Sport TV, no Premier. assisti do Avaí, assisti. Hoje em dia, né, assim, a torcida fica muito evidente o áudio do treinador, tudo que acontece em campo. Sim, E, curiosamente, até o comentarista do Premier, não me lembro agora quem era, lembro. Porque ironizou o próprio Geninho, porque as instruções do Geninho eram: tira a bunda de trás, foi o que ele falou. ele ainda falou que Ah, parecia é, o torcedor. vamos jogar. E, sinceramente, nós estamos em 2020, a gente viu no ano passado o que o Jorge Jesus fez no Flamengo, que o Sampaoli hoje está fazendo no Atlético Mineiro, o Cudê agora no Internacional, e eu acho que aquele treinador antigo, aquele treinador que era o vibrante, que fazia e acontecia estilo Filipão, Luxemburgo, na beira do gramado, que só faltava o Cuca, o próprio Argel, só faltava invadir o gramado. Eu acho que esse estilo está ultrapassado. E a gente não via, pelo menos nesse jogo de sábado, eu não vi outros jogos, eu vi um pouco do jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, até achei que o Avaí ia ganhar, porque tanta chance que o Botafogo perdeu. Se fosse um placar justo, só que o futebol não é justo, era para ser uns 10-0 para o Botafogo. Mas a gente via o Geninho só naquela instrução que qualquer um dá. Aquilo ali não é instrução, aquilo ali é um papel de um torcedor, enfim, na beira do gramado, dizendo: vamos tirar a bunda de trás, vamos fazer isso e aquilo. Não viu, no caso ali, uma instrução técnica, uma movimentação, enfim, vamos mudar um pouco do panorama do jogo, porque o Avaí já começou mal, o Cuiabá em cima, o Cuiabá, não é grandes coisas. Cuiabá cheio de jogadores rodados que passaram por 300 times, Anderson Conceição, até o Gênison, que jogou no Paraná, tantos jogadores ali que já disputaram umas 200 Série B, e o Geninho ali perdido, sabe? Só naquela instruçãozinha, motivação, e eu acho que isso não. Hoje em dia, sinceramente, não é mais o usual. Não teve uma correção, não teve, vamos, fecha aqui, marca ali, posiciona mais assim, mais assado, vamos mudar a estratégia de jogo. Não, tira a bunda do chão, vamos lá e grito, xingamento. Eu acho que isso, sinceramente, no ano de 2020 é ultrapassado, e o jogador que hoje já não é mais o que era antigamente, o Avaí tá cheio de jogador rodado, cheio de jogador experiente, às vezes ele olha para isso e vê assim: pô, aí esse cara aí fingindo aí que tá trabalhando, tá dando esse miguezão aqui, como aconteceu acho que faz uns 4, 5 anos com o Joel Santana na Série B, enquanto comandava o Vasco, e dando por eleição o jogador filmando no celular e rindo. Eu acho isso muito desgastante, tanto para o Avaí quanto para o Geninho. Como tu falasse aí, Com certeza. o comentarista do Premier ridicularizando o Geninho. O Geninho com 70 e poucos anos, já acho que não merecia, sabe? Não merecia essa situação, mas o Avaí também está na amizade, sabe? O Figueirense a gente Não, critica, não, enfim, mas o Avaí está na amizade. Quem que é o diretor de futebol? É o Marquinhos. O Marquinhos parou de jogar no ano passado. O outro era o da base, o Diogo Fernandes. Era da base, saiu um cara legal, gente boa, vamos subir. O auxiliar técnico do clube, quem? O Evandro. Vamos trazer quem para ser o treinador? O Geninho. Tudo bem que o Geninho tem uma aprovação, a gente vê principalmente o Miguel Livramento, que é o comentarista que mais corneta, mais critica treinador, critica todo mundo, critica presidente, que está criticando até o Marquinhos. Mas se tu observares, o Geninho ele não critica. Mas eu acho que o Avaí está perdendo tempo com o Geninho e está perdendo tempo já no terceiro treinador da temporada. E, sinceramente, fazer mais um treinador trocar de novo, eu de longe, assim,
como torcedor do Figueirense, eu não acho que seja o caminho e não acho que nem vai ser saudável tanto para o Avaí quanto para o nosso futebol catarinense. O Avaí enfrentou o Cuiabá, Não, e assim, perdeu ó, Henrique, eu por... concordo contigo. Ô Victor, deixa eu É só que, passar rapidinho a claro, claro, escalação. fala aí. Exceto a entrada do Yuri no lugar do Arnaldo, que foi expulso contra o Botafogo, o time foi o mesmo. Do jogo contra o Botafogo, aí o Salinas sai no começo aí para entrada do Betão na zaga. Fora isso, o time se manteve igual. Teve mais posse de bola em relação ao jogo contra o Botafogo, atacou mais do que contra a equipe do Botafogo, mais finalizações a gol efetivas. O Cuiabá teve mais, teve 6 contra 4 do Avaí, e o Gava marcou 2 gols, um resultado ainda maior do que a derrota contra o Botafogo, a terceira seguida. Vai Vitor. Ali eu concordo, e, tipo assim, ó, a gente mesmo brinca, né? Ah, Avaí, Figueirense, aquela disputa toda e tal. Mas a gente vê o futebol aqui, a gente espera que pelo menos nosso futebol catarinense cresça, mas a gente vê que ambos os times ficam nessa murrinha de tipo, manda, culpa é do técnico, culpa é do técnico. Não, às vezes não é a culpa do técnico, cara. Olha a Chapecoense. O Henrique até brincava comigo no Twitter. Olha a Chapecoense. Não foi dado nada pra Chapecoense no Catarinense. Chapecoense com seu timezinho, com seu técnico, foi devagarinho, devagarinho, chegou na final. Ó, tá aí já brigando na Série B. Enquanto o Avaí, que no papel era o time fodão, ia ganhar tudo, ia ganhar todos, já é o 15º. Figueirense, todo mundo, claro, imaginava também ali ia ser uma coisa ou outra, reestruturação, tá na frente do Avaí. E aí, então, veja assim, culpa não é do técnico. Eu, como torcedor, vejo o time do Avaí, bom, tem elenco bom, só que os caras não só aquela velharada toda ali, só que, como já estou começando a dizendo, o pessoal idoso ali tem que entender que se não for para jogar com vontade, então fala, ó, não vou jogar, não consigo. Eu vejo que pode entrar, tem uns caras bons pra entrar ali. Cara, põe o Jean Martins, dá a chance pra ele. Tem um Thiaguinho no ataque, dá a chance pro cara. E outra, olha o DM do Avaí. A maioria do DM do Avaí é lesão muscular. Que preparação o Avaí tá tendo? Qual é o preparo que tá tendo? É lesão muscular? Como assim, cara? É muita coisa acontecendo no mesmo momento. E muita culpa já do técnico. E aí eu vejo no Twitter aqui que a rapaziada fala, no meu Twitter principalmente, ah, porque o Geninho tem que criar vergonha e não sei o quê. Mas quem diz que às vezes o Geninho não fala? Quem diz que o Geninho diz, ó, um exemplo, ó, tá difícil, ó, o Alan aqui não tá sendo aproveitado, vamos ver outra coisa. Não, Geninho, o Alan fica. Tu acha que ele não deve ver que, assim, ó, o Capa, a gente critica, fala e tal. Mas, pô, é o cara que mais tá correndo, é o cara que mais tá jogando, assim, que eu vejo, tá jogando com raça, mas chega lá na frente e não tá cruzando. Mas, tipo, será que ele não vê? É impossível um técnico como o Geninho não ver. Até eu vejo, por isso que o Miguel não fala. Porque o Miguel sabe o elenco que tem, sabe como é que é a diretoria. E, pô, o Batistotti chega e fala: não, a gente vai montar um time competitivo, não, brigar um time para brigar pelo acesso e pelo título e até agora estão brigando, já vão começar a brigar para não cair. E assim, ó, vamos aproveitar que é início do campeonato ainda, dá tempo para o Avaí virar esse jogo, só que precisa juntar a galera ali, conversar, como eu falei lá, dar um tapa na mesa, até teve gente que disse que não, que tem que dar um chute. Então que seja, vamos virar a mesa. Porque não é impossível ver o Avaí com o elenco que tem, com as finanças mais ou menos em dia, com a diretoria que tem, que não é competente, mas o que adianta? Aí um torcedor, já vou aproveitar o embalo, um torcedor chega ali e fala, ah, pô, Marquinhos, não sei o quê. Tem o Marquinhos ídolo e agora tem o Marquinhos diretor. Não pode misturar as coisas. Gosto muito do Marquinhos, mas não estou concordando que certas vezes o torcedor chega ali, ah, Marquinhos, tem que fazer isso aqui, e o Marquinhos vai lá e ofende o torcedor. Teve um que chegou ali e falou, até no Twitter do Clássico em Debate, e a gente sabe que todos aqui somos o ADM, principalmente eu sempre tô mexendo ali, o cara veio chamar na DM do Twitter ali e falar e já vai deixar de ser sócio, ele, esposa e filha. Então, pô, será que precisava ofender o torcedor? E sendo que ele bateu um print ali, ele não falou nada demais, ele só cobrou uma resposta. Hoje foi o dia, assim, ó, de eu ver metade da torcida ali que eu conheço falando. Pô, Marquinhos, e aí? Pô, e Avaí, vamos ficar nessa? E aí? Tem barca? Tem? Quem chega, quem sai? E nada. O torcedor fica sem saber. Daí, quando o torcedor pergunta, corta um torcedor. Torcedor é xingado.
Desanima. Eu que assim, ó, tô sempre ali brincando, eu sempre falando do Avaí, eu tô desanimado. Tô triste de ver um Avaí que podia estar brigando, pelo menos pelo acesso ali para ser quarto colocado, mas estão deixando. Aí o Marquinhos deu entrevista, não, porque a gente tá vendo, nós vamos conversar, não sei o quê. Já 2 jogos levando pau. Aí tira um, tira outro. Quando começa assim, que já não tem um time, o Avaí não tem um time. Saudade de 2018, 2008, com o Avaí entrava em campo, tu sabia de cor e salteado o time que ia entrar. E hoje tu não vê isso no Avaí, tu vê, tá desorganizado. Quando falaram que, não, agora o Avaí tá organizado. Não tá, me desculpa, mas assim, ó, não tô vendo o Avaí organizado. Eu tô vendo o Avaí que joga, um tá jogando a culpa pro outro. O técnico dá entrevista e diz que a culpa é dos jogadores, já começou errado. Eu acho que a culpa, se é um time, então é de todos. Se o time ganha todos, se perde todos. E aí vê um Marquinhos chega da entrevista e diz que não, que é os jogadores. Então, aí mesmo que o jogador não vai ter vontade. Toda hora tu chegar aqui como chegar aqui no clássico debate e dizer, não, deu um problema aqui. Não, a culpa é do Alan. Toda hora a culpa é do Alan. O Alan vai ter vontade de vir aqui fazer o programa? Não vai. Tu acha que os caras vão ter vontade de ir lá pra ressacada? Não vai. Aí começa. Jogador indo pra balada, concordo, tem que se divertir, tem que sair, tem. Só que tem que cuidar. Se tu tá saindo e não tá rendendo no jogo, então tem que cuidar. Pô, eu tô fazendo algo que não tá sendo bom pro meu serviço. Os caras têm que se cuidar também. Então, assim, ó, eu tô até falando demais, mas assim, ó, eu fico chateado, cara. Eu amo o Avaí. Só que eu vejo que tá uma bagunça. Não se vê uma melhora. Não se vê os caras sujando o uniforme. Daí assim a gente fala do capa. Mas é o cara que tá sujando a bunda, tá dando carrinho, tá indo até o fundo, tá marcando, tá fazendo tudo. Pedro Castro, por mais que seja o toque pro lado, como a gente brinca, joga com vontade. Frigério, baita contestado aí falando um monte aqui. O Frigério é ruim, Frigério é isso. Cara, ele salvou a gente contra o Botafogo de tomar um vareio. Tomamos 1-0, mas assim, o resto ele salvou, vai. Até contra o Paraná ele ajudou. Só tomamos aquele gol largo lá dos caras ainda. Então acho que é assim, ó. Ou o Avaí se cuida, ou vai brigar pra não cair. Ô, Vitor, Eu, só a gente está monopolizando o debate, o resto do pessoal ainda, coitado, não falou, mas... desculpa. Não, não, tu pode falar. Seguinte, antigamente, acho que né, o Geninho que já está na quarta passagem do Avaí, terceira, quarta passagem, Quarta já. e acho que na última ele é o treinador mais velho entre Série B e Série A, e a gente sabe que fisicamente ele não é muito privilegiado também. Diz que quem dá o treino não é ele. Eu queria saber de ti, não sei se tens a informação, o auxiliar técnico dele, acho que da outra vez ele até faleceu, se eu não me engano. Quem é que dá o treino no Avaí? É o Geninho, é o auxiliar, é o Evandro, É o diz que... Evandro. Na maioria das Hum, vezes é o Evandro. sabe, ô Vitor, a gente está falando de raça, a gente está falando de dedo na cara, de isso, de jogador experiente, de balada, disso, daquilo. E volto, o pessoal vai cornetar, com certeza. Quando o pessoal nos ouvir, vai nos cornetar. Normal. No ano passado, cara, a gente teve uma visão diferente e a gente não sabia disso no Brasil. O que é o papel de um treinador? O treinador, ele com o Jorge Jesus no Flamengo, agora o Sampaoli, etc. Estou falando dos estrangeiros, já falei do Cudê, do Internacional, que hoje é o líder do Campeonato Brasileiro também. Falava assim, o movimento está aqui, o teu posicionamento está errado, vamos fazer a engrenagem. O próprio Felipe Luiz deu uma entrevista outro dia, faz um tempo já, até para a CBN, para a Globo, enfim, mostrando que o Flamengo se mexia, se movia em linhas. Então tu ias tocar, tu sabia onde já estava posicionado o jogador. Acho que foi até um lateral, Everton Silva, até que passou pelo Flamengo, não sei se ele chegou a jogar no Avaí, enfim. Quando jogou contra o Flamengo no começo do ano, falou que era uma coisa alucinante, porque eles sabiam onde cada um estava, onde era uma engrenagem perfeita, sabe? E a gente está vendo essa questão e a gente está voltando a bater nessa tecla de que o Avaí está faltando raça, que está faltando aquilo e não está. E sinceramente, eu não acredito, sinceramente, como eu falei aqui, eu acho que um jogador como o Ralf, como o Betão, como o Bruno Silva, raça para eles não é problema, porque eles são jogadores experientes, sempre mostraram raça onde estiveram. Só que está faltando aquela coordenação, sabe? Um treinamento bem feito, uma mobilidade bem feita, porque a gente vê o Avaí, teve várias chances, teve isso, teve aquilo,
nós falávamos uma vez num pré-jogo, vamos tirar o Betão porque é um jogador mais lento. Tá, tiraram o Betão. Agora a solução é porque não dá para jogar o Bruno Silva e o Ralf juntos. Como a gente já ouviu há alguns anos que não dava para jogar Marquinhos e Kleber Santana juntos. Como a gente já ouviu várias vezes também que não dava para jogar Everton Santos, Arrascaeta juntos. Não dava para jogar Bruno Henrique e Gabigol juntos. E vários outros exemplos. E o treinador modificou, fez e aconteceu e a gente não vê nada de diferente, nada de inteligente, nada de interessante no Avaí, algo que seja feito pelo treinador. E eu volto àquele discurso do começo do programa. O treinador está lá para passar a mão na cabeça do jogador, para dizer, vocês ganharam aqui, vocês são meu protegido, vocês são meu filho, a família escolar, enfim, como já foi feito. Vamos tirar a bunda do chão. Ou ele está lá para detectar, para treinar, para fazer o que um treinador precisa fazer, sabe? Porque a gente está... O Avaí está no terceiro treinador. O Figueirense tem o treinador Márcio Coelho, totalmente contestado. Ele ganhou um jogo agora contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Se não fosse o goleiro, depois o Henrique Moraes que vai falar mais, e o Lucas também, se não fosse o goleiro, poderia ter perdido. Só que a gente não está vendo o dedo do treinador, uma postura, não tem tempo para trabalhar, não tem tempo para treinar. O Avaí teve uma semana agora, é pouco, mas dava para ter uma melhora. Eu acredito que a nossa avaliação de ficar só, tá faltando raça, o vestiário tá contaminado, aí o Marquinhos vem, vou dar tapa na cara, aí sai notícia na coluna do Cacau Menezes que o Bruno Silva brigou na balada. Nem era para ter ido na balada, porque nós estamos, não se sabe ainda, mas nós ainda estamos na pandemia. Né? E as coisas não estão fluindo, mas eu acho que essa análise de que está faltando dedo na cara, que está faltando cobrança, que está faltando a torcida na arquibancada, eu acho que é muito pouco, porque pelo que um treinador poderia fazer, o Geninho tem 72 anos, tem 72 anos, mas o Jorge Jesus tinha 65 ano passado no Flamengo e fez uma revolução no campeão brasileiro. Tanto é que veio um outro estrangeiro e não tá conseguindo fazer, cara. Assim, Henrique, o Jorge Jesus, quando tinha que bancar, ele bancava e deu. Olha o Diego, quantas vezes jogou no banco, quantas vezes nem entrou. E assim, a gente vê que aqui no Avaí, eu vejo no Avaí, já não é de agora, muita gente mandando às vezes no técnico. Às vezes eu vejo também que o Geninho, o Avaí não tem nada, o Avaí não tem tipo uma jogada. E quando sai a jogada, pô, uma luz divina, sai o gol do Avaí, ou sai uma chance do Avaí fazer o gol. E aí que eu vejo assim, realmente não tem. Não tem aquele tipo assim, essa jogada aqui é dedo do Geninho, do cara 1-2 e chegar no gol. Não tem isso. Realmente não tem. E aí tu vai ver um treino do Avaí, tá o Evandro conversando com não sei quem lá. O Geninho na roda ali conversando com não sei quem. Eu já vi um treinamento do Avaí com o Geninho, que o Geninho tava conversando com a diretoria, enquanto quem tava passando o treino era o Evandro. Não é aquele técnico que tá lá com apito, prancheta e gritando e não sei o que. Usaremos novamente Jorge Jesus e eu sei que vão pegar no meu pé, mas tô nem aí também. Mas é um exemplo. Jorge Jesus estava sempre ali gritando: Arão pra cá, Bruno vai pra lá, Gabigol, não é aí, tá errado, é aqui. Então arrumava a posição. Os caras, na hora de jogar, sabiam onde cada um ia estar. E no Avaí não tem isso. No Avaí, um pega a bola e bagão pra frente. O Bruno, o Bruno Silva, do jogo que eu vi, esse último jogo do Avaí, contra o Cuiabá, ele só bateu. Ele só não foi expulso porque o árbitro não quis. Porque senão ele podia ter tomado fácil 2 amarelos. Assim, mais uma vez, o Avaí tem que se ajeitar, os caras têm que chegar ali e concorda assim, não jogar, dar opção pros novos ali, cara. Trouxeram o Jean Martin pra quê então? Pra dizer que trouxeram? Vão querer vender o cara, mas também não tá nem jogando, como é que vão saber que o cara joga bola? Em relação a isso, só uma colherzinha aí nesse assunto, em relação aí que o Henrique colocou, eu acho que também que o treinador hoje, ele pode ter auxiliares, enfim, que o ajudem e complementem aí o trabalho. Mas não é o caso que parece ser o do Geninho, né? Segundo os relatos aqui, que o Evandro, né, que dá os treinamentos. Mas mesmo Jesus lá tem o de Deus, né, que até pensaram em efetivar, ele não quis ser o seu treinador. E por último, e também o São Paulo, ele tem lá um gêmeo também, que também é um auxiliar dele bem importante, que complementa o trabalho. Não é o que aparenta ser no Avaí. Eu acho que, aparentemente, pelo que eu vejo dos jogos, eu acabei não vendo contra o Cuiabá, eu vi contra o Botafogo, que foi bem assustador o primeiro tempo.
eu acho que um pouco também de questão de características desses jogadores, talvez até um momento físico, como a gente não está no dia, a gente não pode cravar que é isso, mas para os resultados virem, para essa confiança começar a voltar, a minha opinião, passa por barrar alguns jogadores, até por questão de característica mesmo, para fazer um time mais intenso. Não concordo. O Avaí ele tem que começar a mudar. Não digo que Ralf não pode jogar, que o Bruno não possa jogar, mas tem que dar uma mesclada ali. Eu vejo que, até falei no meu Twitter e muita gente concordou de jogar um Ralf e um Jean Martin, dar uma chance pro Thiaguinho ali no ataque. Se o Yuri não tiver bem, bota lá o Lourenço, que tá acostumado a jogar na lateral. Dá uma mesclada no time, mas jogar. E assim, ó, falam que o Valdívia precisa de marcação forte para ele fazer a jogada. Então, faz o que ele já disse, faz o que muita gente vem dizendo. Não custa, parece 5G às vezes não quer ouvir, parece que a diretoria do Avaí não quer ouvir a torcida, não quer ouvir alguém falar, entendeu? Parece que não, só a gente que sabe. E para mim tá errado. Acho que se é para pensar no Avaí, então tem que todo mundo estar junto. Ô, Victor, e só sobre esse ponto da posicionamento figueirense, do Avaí, perdão, que vocês estavam comentando aí, eu acho que assim, o Avaí poderia também jogar de uma forma um pouco diferente. A gente tem um meio-campo, digamos assim, que mais técnico, entre aspas, em relação entre o Figueirense, em relação a outras equipes de Santa Catarina aí. Você tem Ralf, tu tem Pedro Castro, tu tem Bruno Silva, Valdívia. Então, eu acredito que poderia ser um meio-campo que tocasse mais a bola, que tentasse trabalhar mais aquele 1-2, aquela jogada com a posse de bola, fazer outra equipe esperar, jogar mais recuada. Não dá para ficar no bicão com jogadores com esse tipo de perfil, sabe? Não é um time veloz para jogar no contra-ataque, ele não vai funcionar dessa forma, pelo menos é como eu enxergo. E acontece Não, aquilo que isso vocês mesmo. comentaram, assim, é o Capa correndo que desesperado, outros jogadores ali sem qualidade acabam mostrando mais raça, porque é o que aparece no estilo de jogo que está sendo colocado, que está tentando ser imposto. Eu acho que se o Avaí jogasse de uma forma mais condizente com os jogadores que buscou, talvez conseguisse ter resultados melhores também. Sim, tem uma frase que a minha chefe fala que só erra quem trabalha. E o Capa mostra isso. Ele erra porque é o que mais tá fazendo alguma coisa, é o que mais tá tentando. Tu não vê Sim, um, um Valdívia errar um lançamento porque o lançamento tava chegando lá no atacante. Tu não vê um Bruno errando um passe de profundidade. Tu vê erros bobos, tu vê erros de tipo assim, ó, pegou a bola e perdeu a marca por causa da marcação. É isso que a gente fica mais chateado. Tu não vê essa vontade que eu digo, que o Henrique até fala, essa vontade que eu digo assim, ó, do Ralf pegar a bola e dar um pega no cara ali, como ele fazia no tempo de Corinthians, de chegar e jogar com um pouquinho mais de vontade. É isso que a gente espera. Talvez também, até eu postei no meu Twitter, também no final do jogo, que a gente ficou tão feliz em ver esses jogadores, só que a gente ficou só com a lembrança de, tipo assim, jogaram lá naqueles times. Não É, esperávamos como é que ia ser jogando aqui. Vitor, também tem um ponto, até complementando o que o Henrique colocou, concordo com ele em relação ao elenco que montou, mas que não foi condizente com as contratações de treinadores, né? Ele montou o elenco sim, e, sim. e trouxe o Rodrigo Santana, que é um técnico que nos poucos trabalhos que fez era mais reativo, né? Isso até foi um problema, e tinha que colocar aquele time. E agora, com esse cenário de perdendo jogos sequenciais, esse trabalho de um meio-campo mais técnico, que proponha mais o jogo, ele demanda mais tempo também. Então, eu acho que nesse momento eu acredito que tem que barrar alguns jogadores, né? Enfim, fazer um time para jogar mais compacto e saindo rápido. Tem também jogadores para fazer isso. Tanto que até o comentarista da Sport TV, ele falou que o problema do Avaí estava no meio. Que do Avaí tem os caras do ataque bom, tem ali uma ala ou outra ali, dá para levar com a ala que tem, mas chega da zaga, chega no meio, não tem ligação. Ó, Avaí é assim, o Avaí não tem ligação com o ataque e não tem proteção para a zaga. E aí complica, porque o Cuiabá, o próprio repórter falou, ó, o Cuiabá tá ganhando todas no meio. E foi lá e marcou duas. A próxima Botafogo a partida, mesma coisa. a próxima partida do Avaí é no dia 28 de agosto, 7h15 contra o Oeste. Se não acontecer nada
de coronavírus, né? Porque essa época a gente nunca sabe se vai ter o próximo jogo ou não. Vamos agora passar para falar do Figueirense. O Figueirense que tinha um jogo marcado contra o Sampaio Corrêa, mas foi adiado devido a várias infecções no time maranhense. Chegou a viajar, gastou tempo, né, do trajeto, um trajeto difícil até o Maranhão. Depois teve que voltar até São Paulo para enfrentar o Botafogo. Mas parece que isso não atrapalhou tanto assim o time da capital, porque saiu aí com a primeira vitória na competição. O time foi a campo com Sidão, Lucas Alemão, Pereira e Victor Oliveira na ala, na lateral, e depois meio campo com Giovanni, Eliezer, Keké, Marquinho, Diego Gonçalves e Everton Santos lá na frente. Então, time que ainda teve no segundo tempo o Sanches, o Paulo Ricardo, o Everton, o Pedro Lucas e o Gabriel Lima entrando no segundo tempo. E eu quero escutar primeiramente aí o Henrique Moresco, como ele viu essa vitória boa do Figueirense, a primeira nessa Série B. E pareceu que essa parada que o Figueirense teve aí por causa da questão do Sampaio Corrêa foi positiva, né? Porque o time conseguiu talvez treinar um pouco, ajeitar algumas alterações e alterações importantes, alterações que a gente vinha pedindo nos últimos programas, até que eu participei, comentei que o meio-campo volantes do Figueirense não vinham jogando bem, que o Eliezer poderia ter mais espaço, e aí o Eliezer jogando titular, Giovanni jogando muito bem, sendo o principal líder do time aí em questão de cortes, de roubadas de bola, enfim, é um dos jogadores que, na minha opinião, foi o jogador que mais se destacou, surpreendeu assim até positivamente. E a colocação ali do Everton Santos como uma opção no ataque pode até surpreender um pouco quando tu vai olhar a escalação. Pô, Everton Santos de camisa 9, né? O Santos era jogador de lado, jogador que vinha por trás, assim, finalizando fora da área. Um cara jogando ali de centroavante, mas funcionou em alguns momentos, ele conseguiu chamar a bola, conseguiu ser um jogador um pouco mais móvel e versátil que os outros centroavantes do Figueirense. Pode ser uma alternativa até interessante para o jogo contra o Fluminense, em que o time vai precisar talvez ser um pouco mais reativo e aproveitar uma tabela dele com o Diogo Gonçalves também. E outro ponto que eu destaco rapidamente, antes de encerrar aqui o primeiro comentário, o Sidão fez uma ótima partida também. Sidão que vem fazendo muitas defesas, às vezes importantes para o Figueirense, era um jogador que no início do ano tinha sido bastante criticado, até antes da pandemia, e o último jogo aí fez 4 defesas, algumas delas difíceis, e que garantiram de fato essa vitória para o Figueirense, né? Até se tu olhar 1-0, tu deve pensar, pô, o Figueirense fez um jogo defensivo muito bom, e não fez. O Figueirense criou algumas oportunidades muito boas no contra-ataque, e teve ali um grande goleiro que conseguiu fazer a diferença quando foi preciso também. Sabe que por conta desse novo normal, né, sem torcida, foi possível escutar uma discussão bem acalorada entre o Sidão e o Alemão numa saída de bola, num tiro de meta, em que o Alemão pedia o toque rápido para sair jogando e o Sidão brigou com ele e se xingaram os dois e deu para ouvir claramente a briga entre os dois. Depois no final, obviamente estavam abraçados, é coisa de momento, mas são características novas desse novo futebol que a gente está acompanhando. Quero ouvir também o Lucas Fagundes sobre esse Figueirense e Botafogo. Então, esse jogo do Figueirense com o Botafogo, o último, ele foi bem pesado, né? Como fisicamente falando, chegadas de ambos os lados fortes, foi um jogo físico, assim, principalmente no primeiro tempo, até com algumas jogadas ali um pouquinho violentas, um pouco ríspidas, né? Eu achei um jogo bem pesado nesse sentido. Então, como o Moresco comentou, realmente a cabeça da área ali do Figueirense, podemos colocar assim, melhorou muito, com o Giovanni principalmente, que é um jogador ali que dá um dinamismo interessante, tem uma boa marcação, tem uma boa cobertura, ele é mais rápido, mais novo também. E o Eliezer, ele é um pouco mais lento, claro, mas eu acho que ele tem um bom passe, não se perde tanta bola ali, e uma razoável proteção de bola. Então, eu acho que o que tínhamos antes com o Patrick e Arouca também não estavam rendendo, foi acho que um dos principais ganhos aí. Em relação àqueles 2 jogos que nos assustaram, o Figueirense tem mostrado uma evolução defensiva, apesar de, como o Maurício comentou, o Sidão aí ter feito as defesas, que realmente, principalmente aquelas 2 lá do escanteio, o Botafogo teve algumas oportunidades, até botou bola na trave no primeiro tempo, mas perto daquele cenário de desarrumação que se tinha naquelas 2 primeiras partidas ali, contra o Juventus e contra o Operário, já
mostrou uma inversão um pouco de tendência aí nessa organização defensiva. Né? O Marquinhos ainda não está rendendo, realmente eu não sei acho que provavelmente ele vai continuar, mas eu não consigo entender um pouco essa insistência, né? Talvez mais espaço para Everton Galdino, até a volta do Guilherme, enfim, eu acho que seria um bom ganho. Acho que o Marquinhos não tem conseguido entregar, pode ter feito uma boa jogada no segundo tempo. O ataque ele é muito intenso, né? Para a proposta de jogo que o Figueirense trouxe, foi interessante a questão da movimentação, da velocidade nesse contra-ataque, onde surgiram tanto o gol quanto outras 2, 3 jogadas ali que o Figueirense conseguiu encaixar, principalmente no segundo tempo. Apesar desse bom jogo, eu reconheço o Everton Santos, reconheço como uma alternativa, mas eu não vejo ele como um titular do Figueirense, talvez como uma circunstância de jogo isso possa ser usada diante da debilidade do elenco, né, da dificuldade aí de se ter um camisa 9. O Pedro Lucas também, quando tem entrado, não tem ajudado muito, mas eu acho que isso, tanto a lateral esquerda, que teve uma improvisação com o Victor Oliveira, porque o Brunetti teve um problema, mas acho que o Sanches virou carta fora do baralho, quanto a camisa 9 também demandam aí reforços para o Figueirense encorpar mais esse bolo, para que a gente consiga ter o que eu vejo como objetivo na temporada, que é ficar tranquilo, sem sustos no final do campeonato em relação a descenso. Eu acrescentaria Pode falar. mais um ponto nesse, só complementando o que o Lucas falou, e muito bem falou ali de Everton Santos e Vitor Oliveira, que foram experiências boas, mas que talvez não sejam jogadores a ser titulares, de fato precisam demonstrar mais para isso. Eu colocaria o Marquinho nessa carta aí, que o Marquinho não tem feito boas partidas pelo Figueirense, acabei não comentando ele no primeiro comentário, mas é um jogador que não vem jogando bem, assim. Pô, o Marquinho tá vestindo a 10 do Figueirense, 10 que foi de Fernandes, e é uma 10 que carrega uma história, carrega um futebol muito mais jogado do que ele tem conseguido fazer, sabe? Ele aparece pouco nas partidas, quando ele aparece ele não decide, é um jogador que eu não vejo, assim, fazendo um desempenho à altura do que aquele meio campo está jogando, e até gostaria de uma experiência talvez um pouco, vou ser criticado por chamar de retranqueiro, mas eu colocaria até talvez o Arouca jogando mais solto ali numa equipe, num jogo com 3 volantes, não sei, colocaria o Guilherme com certeza no lugar dele, que eu acho que seria um jogador de muita técnica, que vem jogando melhor vindo do banco, então, mas eu acho que o Marquinho não tem mais espaço no time hoje. Não, nada Só de. complementando, Pode falar, Lucas, pode falar. eu acho que o Galdino seria uma boa experiência no lugar do Marquinhos, até porque ele pode fazer essa troca até com o próprio Everton Santos, dependendo, né? Porque no final na segunda metade do jogo contra o Botafogo, ele fez uma linha na saída da defesa do Botafogo. Não sei se perceberam ali, foi acho coisa de 10 minutos, porque a saída da defesa do Botafogo estava um pouquinho complicada. Eles fecharam. Eu acho que o Everton é alguém que consegue ter essa dinâmica de até fazer um falso 9, fazer algum tipo de inversão. Pode ser uma alternativa, mas eu concordo que o Marquinhos realmente está na hora de rever essa posição dele. Antes de passar para ti, Henrique, só dois pitacos rápidos. Que o Keke, na minha opinião, estava completamente perdido, estava correndo enlouquecido, mas não sabia muito para onde até fazer o gol. Talvez seja a única jogada realmente efetiva de ataque que ele conseguiu fazer no jogo, mas fez o gol, isso é importante, a gente precisa de gol. Então, pode até jogar mal, mas desde que faça o gol não tem problema. E uma outra questão é que, se tivesse VAR nessa Série B, com certeza o cidadão Victor Bolt ia ser expulso e punido por muito tempo por jogar ali água em todo o banco do Figueirense e ainda dar um pisão no jogador do Figueirense antes disso. E também teríamos um pênalti não marcado, claramente pegou na mão lendária, então seria um jogo completamente diferente ainda. Vai, Henrique. Olha, a questão agora, a gente falava desse jogo contra o Botafogo, mas serve também de parâmetro para o jogo que vai ser disputado nessa terça-feira, que novamente eu digo que é o jogo mais importante do ano para o Figueirense. Todos os jogos de Copa do Brasil, pelo fator financeiro e pelas dificuldades que o Figueirense tem nesse quesito, tanto é que assinou agora essa semana um contrato com uma empresa chamada Álvares e Marçal, uma empresa internacional, enfim, para cuidar das finanças do clube, para ver a questão da dívida, enfim. Mas essa partida contra o Botafogo pode seguir de parâmetro para o Figueirense no restante da temporada, porque a gente
não tem qualidade. A gente está falando aí de um Giovani, que é um marcador, o Eliezer entrou agora depois de um bom tempo também na reserva, é um marcador, o Marquinhos está jogando pelo que já foi um dia, já foi faz mais de 10 anos, e nós temos 3 jogadores lá na frente que são jogadores de velocidade, vou ser bem sincero com vocês, são atacantes de marcação. Eles estão jogando os 3, tirando o Diego Gonçalves, que tem um pouquinho mais de lampejo, de qualidade, mas tanto o Keké quanto o Everton Santos estão jogando para marcar o time adversário, a saída de bola do time adversário. São jogadores de marcação, são atacantes de marcação. E nessa situação, acho que o Figueirense se fechando lá atrás e buscando contra-ataque, buscando jogadas esporádicas, acho que pode ser mais feliz do que se estiver propondo o jogo, abrindo espaços, enfim, porque não tem tanta qualidade, não tem também tanta capacidade para se defender com tanta força e chegar no ataque com tanta categoria. Eu acho que o jogo de sábado agora deixou uma lição para o Figueirense e que consiga agora diante do Fluminense nessa terça-feira, 9h30 da noite, pela Copa do Brasil, voltar a esse esquema aí de defesa. É sofrido, vai ser complicado, vai ser bastante complicado, vai ser bem nervoso provavelmente, mas é um time que vai ter que jogar lá atrás de forma reativa. A gente falava do Avaí aí no começo do programa. Eu acho que o Figueirense, através do Márcio Coelho, tem que buscar essa situação de treinamento, de se fechar e buscar contra-ataques. Não é o ideal, não é o mais bonito, não é o mais gostoso de se ver, mas é o que o Figueirense tem a oferecer nesse exato momento. E muitos clubes mundiais, aí a gente cita o próprio Liverpool, são times que não são tão proponentes do jogo, não são times do Guardiola, vamos dizer assim. São times que são mais reativos, mais combativos, e joga num estilo e depois lá na frente tem jogadores letais. O Figueirense não é esse estilo, mas pelo menos lá na frente tem jogadores rápidos e até por isso tem a escalação do Everton Santos. Claro que na teoria eu preferia o Pedro Lucas, que é um camisa 9, um finalizador, teoricamente um artilheiro, mas se o Everton Santos está fazendo esse papel e o Pedro Lucas também vem deixando a desejar, eu acho que nesse momento, enquanto não chegam novas peças, enquanto não há tempo de treinar, de fazer nada muito ousado, acho que o Figueirense tem que ser um time lá atrás, fechadinho e buscando contra-ataque, principalmente quando joga contra clubes mais fortes ou então fora de casa. Foi isso que aconteceu contra o Fluminense aqui na Copa do Brasil. Foi a melhor atuação do Figueirense nesse ano de 2020 e agora diante do Botafogo de Ribeirão Preto, que surpreendentemente venceu e foi muito bem, superando as expectativas e dando um pouquinho de alento ao torcedor alvinegro. Vamos ver se esse alento continua amanhã, no caso não, hoje, quem está ouvindo o programa nessa terça-feira, continua diante do Fluminense, e como eu disse e repito, é o principal jogo do Figueirense em 2020. Se passar de fase na Copa do Brasil, são quase 2 milhões de reais, e 2 milhões de reais dá para resolver uma boa parte dos problemas financeiros do Figueirense, até porque o presidente Norton Bonpré disse em entrevista agora já, a CBN, o Grupo Vega Esportes, que tem pendências ainda a acertar com o grupo de jogadores. Depois eu queria até falar um pouquinho mais sobre essa participação do Norton, e mais por enquanto vamos comentar os jogos aí do Figueirense, tanto sábado quanto na terça-feira agora, diante do Fluminense pela Copa do Brasil. Sobre o jogo de terça-feira, até quero já colocar o Henrique Moresco na conversa. Qual é a sua análise sobre esse jogo do jogo de hoje, na verdade, né? Porque a gente vai divulgar o nosso podcast na terça-feira, então o jogo de hoje, Figueirense contra Fluminense, Fluminense contra Figueirense. É possível conseguir a classificação, Henrique Moresco? Olha, eu acho que sim, é uma classificação bem plausível até para o Figueirense se comparar com outros momentos da Copa do Brasil, anos anteriores, claro, tirando os grandes times do Figueirense que jogaram a Copa do Brasil, como em 2007, é uma equipe que... A equipe do Fluminense é que acaba não ajudando, né? Digamos assim, a equipe do Fluminense é que é uma equipe que não tem demonstrado um futebol tão superior ao ponto de tu enxergar e dizer, não, o Figueirense não tem chance nenhuma, não vai acontecer, o Figueirense venceu o primeiro jogo e o futebol não está muito diferente em relação àquele momento, eu diria assim. O mundo está diferente, mas o futebol nem tanto. E outro ponto que eu gostaria de destacar para esse jogo é que, pelo que a gente viu entre Botafogo e Figueirense nessa semana passada, a entrada do Vitor Oliveira para a lateral esquerda, ali, apesar de ser uma improvisação, como foi dito aí pelos colegas, foi uma jogada até interessante pelo nosso técnico, que ele permite
deixar talvez o Lucas um pouco mais solto, deixar a zaga do time um pouco mais segura, né? Tu tira um lateral que tecnicamente ataca mais e bota um lateral forte, que é um zagueiro, colocado ali pelo lado. E pode ser uma coisa interessante pra gente ver o próximo jogo contra o Fluminense também. Um jogador que protege mais ali na lateral, que dá um pouco mais de verdade até pro Diego Gonçalves buscar um contra-ataque, buscar uma jogada em velocidade, que cria uma dificuldade maior ali, menos chance de tomar a bola nas costas pro time do Figueirense em relação ao Fluminense, né? O Fluminense que também não vem sendo uma equipe muito forte, eu acho que pode dar jogo no Maracanã, não tem torcida, né, que é um ponto importante, Maracanã sem torcida não é a mesma coisa. Eu acho que o Figueirense tem chance de passar até pelo resultado da ida, de 1-0. Quero ouvir também sobre esse tema a opinião e a análise de Lucas Fagundes. Bom, Alan, sobre o Figueirense e Fluminense, eu acredito que existe chance, seria melhor se tivesse a questão do gol fora, né, como era em outras edições. Mas o Fluminense melhorou um pouco, e eu acredito que o Figueirense piorou um pouco em relação àquele confronto lá de março, né? Se o jogo tivesse sido no dia 19 de março, seria melhor. Mas conforme o Rick Santos falou, realmente é o jogo mais importante. Se passar, realmente vai dar uma desafogada boa, né? Claro que não completa, mas vai ajudar bastante aí a questão das contas, enfim, as pendências que ainda tem. Eu acredito que há chance, mas vai ser bem sofrido, né? E se bate lá, vai ser uma coisa vai ser bem complicado, mas acredito que há essa possibilidade sim. O Henrique Santos, o que o Norton trouxe aí de novidade para os torcedores alvinegros nessas suas últimas entrevistas? Bom, Alan, primeiramente destacar e parabenizar, não sei se partiu do marketing, se partiu dessa empresa que o Figueirense fechou parceria no último dia 20 de julho, que se chama Grupo LX, mas depois da gente criticar aqui 2, 3 vezes em vários programas aqui do Clássico em Debate, o Norton Beaupré resolveu aparecer na mídia. Ele falou tanto na CBN, falou na Guarujá, ontem deu uma entrevista ampla no programa da debate da VEG Sports, que passa tanto na Rádio Cidade quanto no Facebook, nas redes sociais da VEG Sports, e abordou diversos assuntos. Foram entrevistas basicamente repetidas, mas repetitivas, né? Que não tem muito de diferente de falar, mas pelo menos saiu daquela inércia e falou. Uma coisa que chamou bastante atenção é que o Figueirense, que já teve 12, 13, 14 mil sócios adimplentes, hoje está com cerca de 4 mil sócios. Ele falou também na queda de receita da televisão, falou sobre questões financeiras, administrativas, que esse grupo aí, Álvares e Marçal, vai vir para fazer uma consultoria e buscar parcerias. Não é uma parceria que esse grupo está vindo e botando dinheiro. Não, não é isso. Ah, vai vir, vai botar jogadores, vai contratar. Também não é isso. É bom o torcedor ficar atento ao que essa empresa pretende fazer, e aí também eles vêm buscar um reequilíbrio financeiro, porque nos próximos dias, segundo o narrador Paulo Branco, deve ser anunciada aí a dívida do Figueirense em torno de 150 milhões. Para a gente ter ideia, até 2 anos atrás, antes da chegada da Elefante, a dívida do Figueirense era em torno de 80, 90 milhões. Cresceu muito, muito, muito. Mas destacar também que o Norton Beaupré falou sobre a questão de reestruturar o clube, reestruturar o dia a dia do clube, até porque os jogadores estão com pagamentos atrasados. Ele disse que os funcionários estão em dia, mas a gente sabe que tem muita gente aí no ato trabalhista, muito ex-funcionário que foi demitido, enfim, e não recebeu nada do clube, e vai receber via judicial. Isso mais cedo ou mais tarde vai acontecer. E uma coisa que o Norton Beaupré falou, que me chamou muita atenção e o que a gente já vem discutindo aí, acho que desde antes de começar a Série B, eu já venho falando isso no programa aqui que a gente grava toda semana. O Figueirense em 2020, agora 2020, começo de 2021, o objetivo do Figueirense não é subir para a Série A. O torcedor não se engane, mas não é subir para a Série A. O objetivo do Figueirense, querendo ou não, em campo, é se manter seguramente na Série B, sem nenhum susto, e reformular a casa administrativamente. Pode buscar um outro jogador de acordo com alguma parceria, como veio o Giovani do Atlético Paranaense, e
tem agradado todo mundo, já entrou como titular, estreou muito bem, tem mantido boas atuações. A gente até vendo comentários nas redes sociais não entende como o Giovani não é titular e não jogava lá no Atlético Paranaense, porque ele tem feito partidas exemplares pelo Figueirense. Mas a gente vem destacando aí essa questão do Norton Beaupré, pelo menos voltou a falar com a imprensa, voltou a dar as caras ao torcedor. E vamos ver o que o Figueirense pode fazer aí administrativamente até o começo, meados aí de 2021, quando estiver jogando essa Série B, para botar a casa em ordem aí depois disso tudo, buscar um acesso no ano do centenário, que é o ano que vem, aí para quem sabe em 2022 tá na Série A do Campeonato Brasileiro de novo, que aí é uma outra realidade, uma outra situação, mas pelo menos parabenizar o Norton Beaupré, a diretoria, o marketing do Figueirense. Depois eu vou criticar, tá? Mas agora por enquanto eu estou elogiando, para destacar esse reaparecimento, esse ressurgimento aí da diretoria do Figueirense para vir a público nas rádios, na televisão, enfim, para falar diretamente ao seu torcedor, porque o torcedor estava ficando órfão, os resultados não estavam aparecendo em campo e não tinha ninguém para dar declaração, para falar ao seu torcedor sobre o que estava acontecendo. Ô Victor Machado, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual que é a tua real expectativa agora pro Avaí na Série B depois desse começo turbulento? Eu fiz essa pergunta para ti há uns 5, 6 programas atrás, quando o campeonato talvez não tinha começado ainda. E tu me comentou na época que não, nós vamos subir. É para brigar pelo título esse time. Como é que tá o teu pensamento agora? Agora, vendo o time jogar, se continuar como tá, não houver nenhuma mudança na diretoria ali, a diretoria não conversar, os jogadores não mudarem essa filosofia de caminhar em campo, eu acho que a gente briga para ficar na Série B. Com o elenco, com tudo que está acontecendo. Confiar, acreditar, confiar já não confio mais. Isso eu acho que esse jeito que tá, essa bagunça que eu vejo no Avaí, assim, entre joga de um jeito, muda aqui, muda lá, a diretoria não fala nada, e quando fala, fala de um tom ríspido com a torcida. Como tá, eu acredito que vai brigar para ficar na Série B. Como tá. Mas acredito que ainda há tempo de mudar, espero que mude, acredito que vá mudar, porque é impossível alguém lá não. Vamos lá, galera, bater, né? Bater, dar um tapinha ali nas costas, vamos, rapaziada. E então, dá pra subir, dá, mas se houver mudança. Se não houver mudança, vou ser bem claro aqui que o Avaí vai brigar para permanecer na Série B. A mudança passa por essa questão de tirar os jogadores um pouco mais velhos, mais rodados, aqueles medalhões, e botar uma gurizada para correr realmente pelo clube? Sim, com certeza. Eu já começo, volto a falar como eu tava pedindo o Gastão, e quando botaram o Gastão foi lá e marcou gol, tá jogando bem, não acho ele ruim. Eu acho que assim, ó, Jean Martin tem que entrar. Acho que Lourenço tava jogando muito mais que todos os outros alas na lateral, então por que não insistir com ele, já que não tem o melhor? Já então, intercala ele com o Yuri, que tá voltando bem. A zaga ali eu acredito que dá pro Betão jogar, mas é Betão e alguém, um cara novo ali, os caras mais velhos na zaga. Dá para mesclar esse time e dá para buscar o acesso. Por que não o título? Ainda dá tempo. Dá. Só que, como todo mundo está falando aqui, tem que mudar, tem que mesclar o time. Não adianta insistir que uma zaga lenta, querendo ou não, é lenta, pode ter experiência que for, mas é lenta. O meio de campo do Avaí não só gira, 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 a enceradeira. Tá bem ilustrado o nosso meio de campo ali. Pelo menos está lustradinho. Vamos Uhum. finalizar o nosso programa. Vou passar a palavra para cada um para dar o seu último parecer aí, até pro Henrique também, que dar mais uma falada ali sobre o marketing. Agora chegou o momento. Agradecendo demais a presença de Lucas Fagundes. Até a próxima. Bom, pessoal, agradeço aí a participação dos colegas, quem está nos acompanhando também no podcast. E aí projetar um bom jogo amanhã com o Figueirense. Esperamos aí que a equipe consiga
Pelo menos fechar a casinha lá, segurar as coisas e trazer essa classificação que vai ser muito mais importante financeiramente, né, do que propriamente na questão esportiva, além de dar aí um pouco mais de moral e confiança aí para a comissão técnica na sequência do trabalho. Então é isso aí, pessoal. Um abraço, boa noite. Uma boa noite também para Henrique Moresco. Até a próxima. Uma boa noite e uma boa noite aos amigos da mesa também. E que amanhã a gente, como falou muito bem o Lucas, a gente tem aí um bom jogo do Figueirense, uma classificação, que o time consiga jogar fechado. Time que também trazendo a informação aí que a gente já trouxe também ao longo a participação do novo patrocinador aí para esses 2 jogos pontuais, a Aline Urbanismo também, que vai estar aí apoiando o Figueirense, né, financeiramente para esse jogo de amanhã ou de hoje, se você estiver ouvindo o programa aí nessa terça-feira. E acredito que o Figueirense consegue, pelo caminho de mantendo um futebol mais defensivo, aproveitando os contra-ataques, jogar o Diogo Gonçalves, consegue passar pelo time do Fluminense, consegue aí juntar essa grana e avançar até para um outro momento com a transmissão televisiva mais forte, uma nova fase de Copa do Brasil, em que o time consiga usar isso para alavancar também uma posição segura nessa Série B. Uma boa noite também para Henrique Santos. Boa noite, Alan. Boa noite aos ouvintes do Clássico em Debate. E nessa terça-feira, acabei de twittar agora, o Figueirense faz a sua principal partida em 2020. Vale quase 2 milhões de reais se passar pelo Fluminense na Copa do Brasil, já ajuda bastante na questão financeira. Só para não deixar passar batido, Figueirense, eu acho que o pessoal de lá está ouvindo a gente direto, porque o Figueirense botou ingressos à venda, como o Cruzeiro tinha feito já, e eu tinha destacado em outro programa, botou ingressos à venda, assim, teoricamente, né? São ingressos virtuais para o jogo entre Botafogo e Figueirense. O torcedor comprava, vamos dizer assim, um ingresso e é para ajudar o clube de uma forma simbólica. Só que o Figueirense está fazendo essas ações de marketing, eu vou parabenizar novamente, destacar, enfim, fazendo algumas ações de marketing interessantes. Tem um boneco e tal, que está todo mundo fazendo, até porque não é do clube, é da empresa que está fazendo a parceria com os times, enfim. E botou agora também o ingresso à venda. Mas o grupo que chegou agora no Figueirense, que é o grupo LX, eu não sei se tem alguma participação de quem já estava lá na comunicação do clube, mas esse pessoal tem que entender, e até é importante consultar as pessoas que já estão, já estiveram e fazem parte do clube, quem são os consumidores das coisas do Figueirense. Não adianta fazer uma atividade, uma ação de marketing legal e divulgar apenas nas redes sociais oficiais do clube. Nós temos hoje 4, 5 rádios da Grande Florianópolis que cobrem o dia a dia, fazem os jogos de Figueirense e Avaí. Nós temos televisões com programas de esporte, umas com mais tempo, outras com menos tempo. Nós temos jornais que sejam pelo menos impressos, que hoje são notícias do dia, mas tem jornal que está circulando aí pela internet, enfim, tem jornais de bairro, tem jornal regional, enfim. Eu acho que quem está e quem chegou agora no Figueirense, essa empresa está aí desde o dia 20 de julho, tem que conversar, sentar para conhecer a realidade do clube e de quem é o consumidor do clube e de como atingir essas pessoas. A gente sabe que o torcedor, muitas vezes, o jovem fica muito nas redes sociais, mas o perfil consumidor, tanto de Figueirense e Avaí, é composto por gente mais velha. E essas pessoas mais velhas, elas têm o costume de acompanhar as notícias do Figueirense, do Avaí, pelas rádios e pelas televisões abertas. Então, nem que seja por permuta, nem que seja mandando um release, nem que seja fazendo um agrado, enfim, tem que divulgar essas ações de marketing nas rádios tradicionais, nas televisões tradicionais, porque de nada adianta fazer uma ação legal, bonita e botar só nas redes sociais, só no Instagram do Figueirense, que não vai atingir o público que deveria atingir. O torcedor mais novo, ele gosta, ele acompanha, ele é barulhento nas redes sociais, mas ele não é o consumidor do clube. Então, eu acho que quem está chegando aí de fora, como esse grupo LX, essa Álvares e Marçal, tem que sentar e tem que conversar com as pessoas que conhecem a realidade do Figueirense, conhecem a cultura de quem é apaixonado, de quem
é consumidor do Figueirense. Está aí mais uma dica que a gente no Clássico do Debate está dando. A gente já deu vários alertas para a diretoria do Figueirense. Provavelmente eles nos ouvem, nos acompanham, porque muitas das dicas que a gente tem dado aí nos programas, elas têm sido colocadas em prática pela diretoria do Figueirense nos últimos dias, como essa questão do ingresso virtual, como o ressurgimento do Norton Beaupré nos últimos dias na imprensa. Mas é preciso conhecer a cultura do consumidor, porque o Figueirense não é igual ao Avaí, que não é igual ao Chapecoense, que não é igual ao São Paulo, não é igual ao Cruzeiro, não é igual ao Flamengo. Cada clube tem a sua particularidade e se encostar em quem conhece, em quem já viveu e quem vive a cultura do clube, vai conseguir atingir os objetivos melhor. Já me estendi na minha despedida, mas é esse o recadinho que eu queria deixar. E se Deus quiser, nessa terça-feira à noite, o Figueirense sai lá do Rio de Janeiro. 0-0 é uma goleada histórica para o Figueirense, porque essa goleada vai valer 2 milhões de reais. E como eu disse, o negócio está complicado lá financeiramente para o Figueirense. Uma ajuda dessa de 2 milhões dá para pagar 2 folhas salariais de jogadores e funcionários do clube que estão aí batalhando, estão fazendo a sua parte, pelo menos, para honrar o nome e a camisa do Figueirense. Um grande abraço e na próxima semana a gente volta para falar tanto do jogo da Copa do Brasil nessa terça-feira, quanto da próxima rodada da Série B, que já vai ter jogos do Avaí na sexta e do Figueirense no sábado. Então, domingo, a gente já volta para repercutir esses jogos todos. Um grande abraço e até a próxima semana. Valeu, valeu, Henrique. Agradecemos demais a audiência do Departamento de Marketing do Figueirense. Victor Machado, uma boa noite para você, seu comentário final. Boa noite a todos que nos ouvem, né? Nos seguem nas redes sociais. Boa noite a todos aqui da mesa. Agradeço, né, por mais um podcast estar aqui podendo falar de Avaí e Figueirense, né? Mas claro, principalmente do meu Avaí. E amanhã, né? Não pode ser diferente. Vai, Fluminense, vai, dá essa alegria, pelo menos, né? Um pouquinho, assim, pra gente rir um pouco. E que o Figueirense Isso, rapaz. continue Isso. nesse. Cuidado do Geninho, velho. Eu vou cuidar do Geninho, mas eu tenho que torcer contra, né, cara? O Tá Leão, xingando boa alguém noite a aqui, todos. ó. Não seca não, não seca não. Não vou secar, é? Vai vendo que não. Falaram aí que ele comprou até um secador novo já, porque a situação tá tensa, tá tensa. Tá rindo, ele tá rindo no meu ouvido aqui. Valeu, pessoal, obrigado pela participação de todos, você também que está nos ouvindo agora. Não deixe de seguir as nossas redes sociais, Clássico Debate lá no Twitter, dá uma checada lá, a gente está com bastante publicação. O Victor Machado tá lá o dia inteiro analisando o que os times estão falando, o que você, torcedor, está comentando também. Estamos atentos a tudo o que acontece com o Avaí Figueirense. Na semana que vem a gente volta. Tem muito jogo pela frente, tem muita coisa acontecendo. E amanhã a gente vai olhar aí com muita atenção o Figueirense lá no Maracanã. E final de semana tem Avaí de novo, tem Figueirense de novo. Então o campeonato não para e a gente também não para. Vamos ficando por aqui. Voltamos na semana que vem. Até breve. Tchau.